Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta. Tudo bem. Para o nosso terceiro vídeo. E hoje nós vamos falar sobre O nosso casamento. o nosso casamento. Não necessariamente O casamento. o casamento, a cerimônia do casamento. Mas deve vai ser- ser o casamento. Não é o casamento, mas é o casamento. Só um detalhe muito importante que a gente esqueceu de falar no outro vídeo. Que a Dona e o Denis, eles ofertaram na nossa vida. Sim. E a oferta que eles nos deram foi uma oferta que eles receberam de uma igreja que eles tinham ido antes. Sim. E aí na nossa igreja, eles receberam exatamente a mesma quantia. Então, assim, É verdade. eles não foram embora de mãos vazias, assim, financeiramente. Sim. Eu achei isso, assim, também perfeito, perfeito. Deus purinho. Que o que eles ofertaram na nossa vida, Eles eles receberam de volta. É isso, no outro vídeo você vai ver a gente falando da história. Então volta lá e vê se você É. não viu. Os 2 meses antes da cerimônia em si, da festa acontecer, começou toda essa loucura de pandemia. Passou 1 mês e meio e a gente resolveu... Depois a gente faz um vídeo, né, contando a história sobre como que foi essa coisa legal. do casamento. Os planos de Deus eram outros. Tanto é que a gente sempre entregava todo o tempo de oração no noivado. Nós entregamos o nosso casamento e a festa, a cerimônia, falando que era para Deus. Então, isso ajudou o nosso coração a ficar um pouco mais tranquilo nessa etapa. Então, o que a gente fez? Uma cerimônia íntima no quintal da casa dos nossos pastores, na gramado, Tudo com de as bom. luzinhas, o bolo lá perfeito, os salgadinhos lá que A foi Cris feito pela fez. Cris, que foi os salgadinhos gourmetzinhos, ó, sensacional. Cediorinhos, fique ligado aí. Peça salgados e qualquer É. comida com a Cris. Então, e aí a gente fez essa cerimônia no dia 27 de abril. Essa você não pode errar. É, Por fim, a gente casou antes do que a data que seria. A gente ia casar dia 2 de maio. Foi muito bom, eu não peguei, a gente ia viajar, não viajamos, ficamos em casa, tirei um tempo de folga do serviço, graças a Deus, pela vida dos meus supervisores na época que me liberaram, né, essa semana para poder descansar. Começou a jornada do casamento, que até agora vai fazer 1 ano ainda, a jornada, né, mas começou nessa época. E nós estamos aí, 1 ano de casa, vamos completar 1 ano de casado. Tivemos muitas lutas, né, no meio, não discussões, nossa, brigas, não. Foram conversas, adaptação, Que é conversa normal, super normal isso acontecer. É esperado. É esperado. E muito amadurecimento, né, amor? Sim. Nós Sim. amadurecemos muito. Nós nos casamos e a nossa lua de mel foi em casa, né? Pra ficar a nossa casa. Nos 6 primeiros meses, de verdade, eu ficava eu estranhava, assim, porque todo mundo falava, né, de, quando você casa você vai ver, o primeiro ano e tal, mas eu não sentia aquilo, porque, Graças a Deus. né, ok, só que aí, ó, os outros 3, né, acho que o 7, o 8º e o 9º, a gente começou a ter um pouco mais, assim, de estranhar algumas coisas, sabe? Não sei, porque depois desse Sim. tempo, acho que cada casal é um casal e vai se perceber no tempo. É uma pessoa que veio de uma criação completamente diferente da sua. Sim. Ele tem hábitos diferentes, vocês vão pensar diferentes a respeito das mesmas coisas. Você tem que entender que você precisa saber das coisas antes de casar. Eu sabia que o Thiago dormia. Só que hoje em dia, acredito que por conta da demanda e tal, Sim. ele tá muito mais cansado do que antes, entende? Hoje ele tem também a casa pra cuidar, tem a cachorra, tem o carro. Então não é igual ele noivo, entende? Que ele chegava e era só ele na casa e acabou. Então eu acredito que ele esteja mais cansado, por isso ele dorme mais. Mas eu já sabia que o Thiago dormia. Então, assim, tipo, rápido, ele deitou, ele tá dormindo. E eu não. É verdade. Você precisa ver no namoro e no noivado, enfim, o que você ama. E a bagagem que, né, que E tá ver levando. também aquilo que você não ama, mas que você vai suportar.
por amor a essa pessoa, sabe? Com certeza. O que a gente queria compartilhar do casamento é dessa certeza de que Deus é o centro do nosso relacionamento. Sim, Deus, sempre foi. Ele é a razão da nossa vida, Ele é quem move tudo, absolutamente tudo que a gente faz. E isso foi também uma outra coisa, sabe? Casais, se você vai casar ou você é recém-casado, foquem, sabe? Estruturem e busquem, lutem por uma vida espiritual juntos. Porque isso faz muita diferença. É o fundamento, né? É imprescindível. Você começou lá atrás do namoro, não pode abandonar. Parar, Ainda mais nesse primeiro ano de casado e tal, que realmente é muito importante. Às vezes nesse vídeo a gente não vai falar tanta coisa, né, amor? Tipo, que nem foi no noivado, namoro e tal. Porque a gente tá no começo de uma jornada. Vamos fazer um ano de Nossa, a gente vai casados. fazer um ano ainda. A gente sabe que tem muita coisa ainda. Uma das coisas que a gente mais viveu nesse um ano de casado, da minha perspectiva, foi assim, foi ministração do Espírito Santo mesmo. Tanto individual como casal. Sim. A gente recebeu muito de Deus, mas muito mesmo. E assim, foi o que mais nos surpreendeu. Principalmente como casal, né? Por exemplo, teve situações até recente que aconteceram tantas coisas em um dia, mover espiritual, que pra mim pareceu um acampamento, assim. De Deus falar, de Deus cuidar, de Deus confirmar. E assim, eu creio também que é muito da disposição do casal. Então, por exemplo, não adianta você querer mudar ou querer viver mais de Deus ou mais com Deus se você não se dispõe a isso. Porque você viver mais de Deus, viver mais com Deus, é você ter a certeza de que o seu caráter vai ser mudado. De que as suas prioridades podem mudar. Porque Deus pode mudar essas coisas, sabe? E com certeza, se você quer se parecer mais com Jesus, você vai precisar abrir mão mais das suas coisas, né? E isso num casamento é muito louco, porque tem hora que você quer que aconteça do seu jeito, mas você precisa abrir mão completamente para que aconteça do jeito que a outra pessoa tá propondo. Quando acontece isso com Jesus, já tá um pouquinho mais treinado. E no casamento eu sinto muito isso. Por exemplo, antes era só eu e Jesus. Agora antes era só eu e Jesus. Agora sou eu, Jesus e o Thiago. Então, a situação com o Thiago me ajuda quando precisa com Jesus, e a situação com Jesus me ajuda quando é com o Thiago. Então é essa troca. É muito importante. Uma coisa que foi perfeita, assim, foi a questão do carro, né, amor? É verdade. Nossa, cara, foi assim... A gente presenciou um milagre na nossa vida, absurdo, né? Com o carro. Absurdo. Corinthians é 45 km daqui, então é rápido de carro, mas só que a gente não tinha carro, a gente só tinha a bizinha, e aí nós íamos de ônibus. Circular, não é nem ônibus, suburbano ainda, parava qualquer, se o mosquitinho levantasse parava já. Porém, então foi nessa luta, deu 8 meses, se não me engano, não. Foi mais. Não, foi 8 meses. É verdade, foi exatamente 8 meses. Foi 8 meses. E aí nós começamos, a gente se sentiu incomodado, a gente falou assim, Deus, dá mais, sabe? Não que a gente reclamando, a gente falou, se precisar continuar, a gente vai continuar, Deus. Mas nós queremos presenciar algo mais, a gente quer usufruir das promessas para nós. Tínhamos promessas de Deus sobre nós ganharmos um carro. A gente ia ganhar, não ia comprar, a gente ia ganhar um carro. Isso, de uns 2 anos antes do casamento, né? Isso. Mais ou menos. Teve um sábado que a gente foi no supermercado, de bis. Só que assim, a gente sempre levou mochila e tal. A gente sempre levou mochila pra não precisar ficar pegando muita sacola e também pra ajudar na moto, né? E aí nesse dia, eu não sei o que deu na nossa cabeça. De verdade, né? A gente comprou muita coisa. A gente fez uma compra, do mês. Nossa, que a gente vai semanalmente no mercado. Eu lembro, eu falo assim, meu Deus. Aí a hora que a gente chegou na Bis, assim, não cabia. Aí eu lembro que eu parei. Chegou a caixa, e eu tava dirigindo, papelão. daí o Thiaguinho foi segurando a caixa. Eu olhei pro céu, eu olhei pras compras, olhei pro céu. Eu falei, pai, olha aqui. O senhor tá vendo? E a nossa ida pra Ourinhos tem como foco ver a nossa família e tal, mas é o nosso ministério. É o nosso ministério. É o nosso ministério, tá sabe? Acabou, não tem discussão. Então não tem como não estarmos lá, sabe?
E, então não tinha como não ir. E a gente... E assim... Isso no sábado, né? Desse sábado pra frente, esse desejo de ter um carro começou a crescer de uma forma muito grande no nosso coração. E antes, de verdade, eu tinha, o Thiago também, mas assim, nada muito, né? Era uma coisa ok, tipo, beleza, a gente já tava até acostumado a ir de ônibus, entende? E se virar e pedir carona. E a gente tinha muito certo, a gente tava, tipo, com umas economias, e a gente falou assim, não, a gente precisa se organizar, não vamos fazer empréstimo, não vamos fazer doideira e tal. No começo a Isabela tava mais, aí na quarta-feira eu comecei a ficar mais assim, cara, eu falei assim, Deus também quer e pá. E aí a gente tava pesquisando carro, não sei, lá. Aí na sexta-feira a gente gostou da Meriva. A gente falou assim, nossa, a Isabela gostou da Meriva, ela viu um vídeo lá e tal, falando da Meriva. Eu sempre assim, carro grande. Carro grande. Aí eu ficava meio assim, falei assim, nossa, carro grande é muito grande Bem de tiozão. e tal. Mas eu falo assim, mas deve ser gostoso, beleza. Aí a gente falou assim, Meriva e tal. Aí na sexta-feira à noite a gente achou 3 Meriva pra comprar, né, amor? Sábado de manhã a gente já foi lá ver uma, a outra não deu certo de cara. Aí uma a gente foi lá ver, aí a gente também não gostou, tinha bastante coisinha pra fazer, ela não tava boa, tal, a pintura tava meio estragada. E aí ficou uma outra dourada, que é a que a gente tá hoje. Aí o rapaz, ele tava viajando, aí ele chegou de viagem, ele pegou lá o carro, trouxe aqui no sábado mesmo. A gente andou, deu uma volta no carro. Aí é o primeiro carro que eu comprava, então não tenho muita experiência. Aí eu gostei do carro e tal. Aí a gente falou assim, nossa, Deus, vamos orar. Aí beleza. Aí a gente, logo à noite, eu liguei pro meu pastor, que é meu pastor, ele ajudou a cuidar de mim. E aí e aí eu falei assim, pastor, vem aqui amanhã, vem almoçar aqui, porque eu preciso de ajuda, porque eu preciso que você dê uma volta no carro, ver como que é, tal. Contei toda a história. A gente não tem o dinheiro completo. A gente vai precisar pedir ajuda. Com quem nós falamos, as pessoas, elas falaram assim, foram 2 pessoas, e elas falaram assim, a gente já queria já fazer essa semeadura para vocês, só que a gente não sabia qual era o tempo. Vocês falaram que vocês estavam esperando e tal. Então, Deus, ele espera que nós também demos o primeiro passo. E no que a gente falou com essas pessoas, elas falaram, nossa, elas falaram assim, não, claro, não, e a gente vai dar pra vocês. A gente não quer em troca, a gente quer dar pra vocês, é o nosso presente. E, nossa, elas choraram, ficaram super felizes. A gente chorou, nós choramos, foi as louco. Pessoas choraram. E foi sensacional. Então, no domingo a gente já tava com dinheiro. Tipo assim, já tinha o dinheiro liberado, sabe? Meus queridos, na terça-feira a gente já tava com dinheiro na conta. Na quarta-feira a gente organizou. E aí eu já tinha conversado com o cara pra ele deixar o carro na oficina e arrumar o carro, né? Tipo, trocar o que precisava. E na quinta-feira a gente tava pegando o carro já. Ganhamos um carro do nosso Deus, que usou a vida de outras pessoas. Dessas pessoas. Gente... E assim, mas... Isso foi um dos milagres do nosso primeiro ano, né? Só que assim, se atentem ao que eu falei pra vocês. Porque isso é uma coisa que Deus fez, uma coisa grandiosa. Detalhe, é o meu primeiro carro e o primeiro carro do Thiago. A gente nunca teve carro na nossa vida. Com os nossos pais. Nossas famílias, enfim. Assim, minha mãe e a mãe do Thiago também, sabe? Nunca tiveram. Então... nós dá vontade até de chorar, né? Não, porque foi, eu lembro. Tipo, um milagre. E a hora que eu entrava no carro, primeiro mês praticamente, eu não acreditava que era real, assim. Eu ficava, como assim, Deus? A gente tem um carro. Nossa, meu Deus, um carro. Falei, né, antes. O que a gente mais recebeu não foi o material, foi o espiritual. Sim. Sabe? Não, porque o carro é a materialização de um mover espiritual, do caráter, sabe? De um reino, do reino, mover do reino, né? Nós cremos dessa forma. Para nós o carro foi tipo um presente de Deus falando também assim, vocês atingiram um nível, toma aqui um presente para vocês, tá? Toma uma recompensa por vocês terem atingido esse nível. Eu sempre soube que depois que eu casasse com o Thiago a gente viveria coisas maiores. Existe um tempo certo. E veja que não foi logo que a gente casou. Não, teve um preparo. Foram 8 meses depois. Então, nesses 8 meses, a gente foi alimentado espiritualmente, a gente cresceu, a gente amadureceu, aprendeu ainda mais quem Deus é, sabe? E nos posicionamos nesse lugar de filhos de Deus.
Deus A é você bom. criar um ambiente na sua casa, na sua família, de você deixar o Espírito Santo tomar conta, ele ser a terceira pessoa desse casamento e fundamentar, né? Porque daqui a alguns anos filhos virão, se Deus quiser, e há de crescer a família, mas o fundamento desse primeiro ano de casado precisa ser trabalhado e bem estruturado. Amém. E é tudo em oração. Tem muita coisa, né? É muita coisa. Nosso casal, Nesse gente, ano é muito louco. mas é pouco, mas é muita coisa. É pouco, mas é muita coisa. A gente tá aqui só pra falar que Deus é bom. Sim, muito Né? bom. Não tem a ver com facilidade nem nada disso. É realmente milagre. E é pra quem crê, né? É pra quem crê. É pra quem quer só. Espero que vocês tenham gostado, gente. A gente volta no próximo vídeo. É isso aí, Deus dá um abençoe. like, Dá um comente, curta, nós, é isso Compartilhe. aí. Se inscreva, compartilha, tudo aí que tem que fazer. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Gente, beijo. É nóis. Deus abençoe. Tem que falar isso, né? É.